Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o seu escudo e a sua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em terra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor. A igreja que nos assiste através das lives, que o Espírito Santo venha falar a cada um dos vossos corações. Nós demos início a este culto fazendo uma leitura do Salmo 91, um salmo poderosíssimo da Sagrada Escritura. É o salmo que nos fala da segurança de Deus. E todos nós estamos seguros debaixo das asas do Onipotente. Louvado seja o Senhor. Nesta noite eu quero fazer um convite a cada um para que possamos orar agora ao Espírito Santo e que Ele se revele a cada um de nós, trazendo uma palavra que seja a palavra reino, a palavra que você precisa, a palavra que eu preciso, porque todas as nossas necessidades são supridas em Cristo, e a palavra de Deus, ela tem tudo o que nós precisamos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com um grande amor e com grande gratidão nos nossos corações que nós estamos na Tua presença, porque onde estão reunidos 2 ou 3, o Senhor está no meio de nós. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença. Obrigado porque o Senhor nos concedeu mais um dia para lhe cultuarmos e nos abre esta oportunidade de sermos canal, instrumentos nas Tuas mãos, na propagação das boas novas. Abre as comportas dos céus nessa hora, meu Pai,
E eis-me aqui, como um vaso nas mãos do oleiro. Que o Senhor traga capacitação do alto, nos unge do alto da cabeça à planta dos nossos pés, e que o Teu Espírito Santo nos revele os Seus oráculos, que a gente tenha discernimento, pois o homem espiritual discerne todas as coisas, e por ninguém é discernimento. Por isso, Pai, Tu és Espírito, e Tu és um Deus de amor. Que o Teu Espírito testifique ao nosso Espírito que nós somos filhos de um Deus de todo poder e de todo amor. Se manifeste em nós e entre nós, até o término deste culto, para que possamos voltar aos nossos lares, e aqueles que já estão nos seus lares possam estar sendo ainda mais edificados pelas mãos protetoras e abençoadoras de um Deus de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém e amém. Louvado seja Deus. Quinta-feira, hoje é dia 15 de setembro do ano de 2022. Eu gostaria de compartilhar uma pequena palavra com os irmãos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 6. Tem uma palavra aqui muito conhecida, uma palavra de milagre, uma palavra de multiplicação, uma palavra de suprimento, uma palavra de provisão, uma palavra de compaixão. Esta aqui, em Marcos, no capítulo de número 6, nos fala sobre a primeira multiplicação dos pães, e nos conta toda a história de que Jesus, com apenas 2 pães, com apenas 2 peixes, 5 pães, alimentou mais de 5 mil homens. Mas nessa noite, queridos, eu não gostaria de falar sobre essa multiplicação dos pães e nem a quantidade dos homens que foram alimentados, e nem desse nível. Eu gostaria de falar de nós. Quando nós lemos esse texto, o que brota dentro do teu coração? Porque aqueles homens que estavam nessa manifestação e presenciaram o grande milagre da multiplicação, eles estavam desejosos por Deus. A alma deles ansiava por estar perto de Jesus. O coração deles queimava de desejo para serem ensinados por Jesus. E é por isso que eles estavam sem comer. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, lhes deu pão e peixe para os alimentar. Mas antes disso, o espírito deles foram alimentados pelo pão vivo que desceu do céu. E esse é o nosso objetivo nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus, que o pão vivo que desceu dos céus, venha nos alimentar em todas as áreas que precisamos, seja no natural, seja no emocional e seja também no espiritual. Eu quero fazer uma leitura curta no verso 30, no capítulo de número 6, onde diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito.
tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram. Então correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Até aqui. Aleluia. Queridos, eu quero intitular o sermão nesta noite com algo assim, uma frase muito profunda, e que eu quero praticar isso por todos os dias da minha vida. O desejo de desejar mais de Jesus. O desejo de desejar mais de Jesus. Esses homens aqui esqueceram de comer, de beber, esqueceram de tudo, porque tudo o que eles desejavam era a presença de Jesus. E estando na presença de Jesus, eles não lembravam nem de comida, e nem de bebida, e nem dos problemas, nem das aflições, porque eles estavam diante da fonte, a fonte da vida e a fonte de todos os desejos, porque tudo que Deus criou, Ele criou para nós. E o Salmo diz que Deus, Ele atende os desejos do nosso coração. Queridos, eu não sei se você já desejou algumas coisas para a sua vida e não aconteceram. Isso resulta em frustração, resulta em depressão, sentimento de fracasso, porque tudo que você mais desejava não aconteceu. Mas quando nós desejamos desejar mais de Deus, tudo acontece, e ainda um pouco mais. Quando eu digo tudo, é tudo aquilo que nós desejamos, mas algo mais é aquilo que Deus também deseja para nós, porque Deus, Ele tem infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Eu queria passar algumas instruções bem rápido nessa noite, na quinta-feira, onde nós trabalhamos bastante, muitos estão cansados fisicamente, mas nós vamos sair daqui edificados e desejosos de mais e mais da presença do Senhor. Mas para isso precisamos aprender alguns princípios, porque senão os nossos desejos vão estar limitados somente nas coisas terrenas, e o nosso tempo, os nossos olhos, tudo que nós fazemos será sempre limitado por tudo aquilo que o mundo nos oferece. E o primeiro princípio que eu gostaria de passar
é que você não pode desejar que o mundo e as coisas te dominem. Você não pode desejar isso. Que as coisas do mundo te dominem e que o mundo te domine. Você tem que desejar Deus como a corça, as corças anseiam pelas águas, mas um desejo de desejar ainda mais. Porque eu sei que você, muitos que estão nos escutando nessa noite, já tem um desejo por Deus, mas bênção nunca é demais. Mais amor, mais bênção, mais paz, mais equilíbrio, mais próximo de Deus, mais prosperidade, mais alegria, mais regozijo, nunca será demais. E Deus, Ele é demais, porque Ele é uma fonte ilimitada de todas as bênçãos que existem. E se não existir alguma ainda na sua vida, saiba que Ele traz a existência somente para alegrar o seu coração. A mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, que já sofria há 12 anos, o mundo dominava ela, tudo dominava ela, e ela procurava tudo que existia no mundo para que ela fosse curada. Até que um dia ela desejou não ser curada mais como médico da terra. Ela desejou não mais ser aconselhada por um homem da terra. Ela teve um desejo de desejar mais de Deus. Então ela disse para ela mesma: se eu apenas tocar na orla da veste de Jesus, eu serei curada. E ela foi em busca do seu desejo. E o nosso maior desejo, aquilo que supre as nossas vidas, não está neste mundo. O nosso maior desejo, que vai te trazer plenitude, para que você viva uma vida abundante, está em Jesus. Tanto que ela só tocou na orla de Jesus, e no meio de uma multidão, o desejo dela foi concedido. Jesus disse: quem me tocou? Aquela que desejava mais de Jesus, aquela que queria tocar em Jesus, aquela que queria estar perto de Jesus. E Jesus, numa multidão, ele diz: quem me tocou? E a multidão dizia: Senhor, mas está todo mundo te tocando aqui, o Senhor está sendo comprimido aqui no meio de uma multidão. Mas Jesus disse: alguém me tocou diferente. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: alguém está me desejando muito mais, alguém está querendo muito mais de mim, porque de mim saiu poder, porque de mim saiu virtude. Um outro princípio é que o verdadeiro desejo, quando você tem um verdadeiro desejo por Cristo, você não para jamais.
Paulo disse que os cristãos são da linhagem, são do time daqueles que não retrocedem mais. Porque aquele que colocou a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, quando você deseja mais de Deus, você deseja mais da presença do Senhor, você tem todo o equilíbrio da perseverança. É uma certeza tão grande que o salmista mesmo, Davi, disse no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, eu não vou parar, eu não vou morrer, eu não vou retroceder, eu não vou voltar para trás, porque o Senhor está comigo, a sua vara, o seu cajado me consolam. Então, quando nós temos esse desejo de desejar mais de Deus, queridos, você vai permanecer no Senhor, porque o desejo de Deus é que nós, cada um de nós, venhamos permanecer na videira como ramos. Então a palavra se cumpre na nossa vida, porque é desejo de Deus. Muitas pessoas retrocedem, muitas pessoas param, porque não conseguem compreender a palavra de Deus. Mas os homens espirituais compreendem as coisas espirituais, enquanto os homens naturais, os homens carnais, só compreendem as coisas naturais, só compreendem as coisas carnais. Um outro princípio, a Bíblia diz que tudo, eu vou dizer pela terceira vez para não ficar dúvida, tudo o que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Quando eu tenho um desejo de desejar mais de Cristo, tudo que eu faço, eu não faço mais para os homens. Eu não estou aqui mais para agradar os homens. Eu não estou aqui para dar uma palavra para massagear o seu ego, uma palavra que você quer ouvir. Eu estou aqui para entregar a palavra que Deus me deu, não a palavra que eu quero falar, mas a palavra que é dele. Então o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo para Ele. E quando nós fazemos para Ele, então nós temos como resultado o melhor. A sua vida vai ser mais abrilhantada. Dentro do teu trabalho, você vai ser diferenciado. Dentro da sua comunidade, você terá algo mais para passar. Você será aquela cereja naquele bolo, no meio de muitos bolos que foram fabricados naquele dia, e nenhum deles tem uma cereja, porque você fez como se estivesse fazendo para Deus. Então esse princípio significa que nós devemos fazer o máximo, queridos, por amor. Quando se tem amor, você não faz nada mais ou menos. Quando se tem amor, você faz o melhor. Tem uma frase, isso é importante a gente saber, porque também é um pouco de cultura, né? As pessoas dizem assim que quando uma pessoa faz um serviço mal feito, ele fez um serviço nas coxas, né? E que na verdade, na cultura, começou primeiramente na cultura indígena, porque eles faziam lá as casas deles de barro,
né? E eles pegavam o barro e colocavam na sua coxa para fabricarem as telhas. Então eles faziam as telhas nas coxas. Mas isso não significa que eles faziam um serviço mal feito. Então, para vocês verem que até o mundo nos passa uma informação errada. Porque os índios, aprendendo, eles faziam telhas para que não chovesse dentro das suas casas, para que os seus filhos não tomassem chuva. E eles faziam nas coxas, eles pegavam o barro e faziam nas coxas. Eles faziam o melhor que eles podiam fazer, porque eles não sabiam fazer de outra maneira. Então eles faziam as melhores telhas nas coxas deles. Hoje, nós podemos fazer o melhor com as nossas mãos, com a sabedoria que Deus nos deu, com a razão que Deus nos deu, com o amor que Deus nos deu. Então, sempre faça o máximo. Não se permita a viver 80%, 90%. Isso aí é coisa do mundo. O mundo vai te dar uma nota, tanto na escola, na faculdade, ou na vida. O mundo vai te dar uma nota. Alguns vão te dar nota 90, 80. Outros vão te dar nota 0. Outros vão te dar nota 4. Nem na média eles vão te dar. Enquanto Deus nos dá nota máxima. Ele diz assim: você é o meu melhor. Vocês são mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Eu não lhes dei a vida para viver 10, 20, 30% da vida. Eu lhes dei a vida para viver a vida abundante, para viver 100% da vida. Mateus capítulo 6, no verso 31. Olha que coisa linda. E disse-lhes Jesus: vinde vós aqui à parte, vem aqui à parte comigo, vem aqui junto comigo, a um lugar deserto, e repousar um pouco. Gente, isso aqui é demais. Pega isso aqui, você que é espiritual, você que busca Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus olhou para os discípulos, para aquelas pessoas, com aquele semblante cansado, mas com aqueles olhos brilhantes, desejosos de ter mais de Deus. E Jesus disse assim: olha, tá bom, vocês já deram muito mais do que vocês podiam dar. Vem cá comigo, vem descansar um pouquinho. Já pensou, queridos, você ouvir Jesus assim falar para você: Vilma, André, Elaine, João, Pedro, vem descansar um pouquinho, você merece. Enquanto o mundo todo, Jesus está falando: vinde, vem para mim te sarar. Vinde a mim, você que está cansado. Vinde a mim, que você está aflito. Vinde a mim, porque eu quero trabalhar em você. Você está muito longe de mim. Agora aqui, eles estavam tão desejosos que eles estavam dando tudo que eles tinham, era a vida deles. Eles queriam ficar perto de Jesus. Nada mais importava do que a presença de Jesus. Então Jesus falou: agora vem cá à parte. Vamos para um lugar deserto agora para vocês descansarem. Vocês merecem. Eu sou o descanso de vocês. Queridos, Deus está falando aqui nessa noite para quem dorme cansado e acorda cansado. Deus está falando aqui nessa noite para quem
sai de férias uma semana, um mês e volta cansado. Deus está falando aqui para quem, mesmo pagando as suas contas, estando as suas contas em dias, está cansado. Porque o verdadeiro descanso é descansar em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia, descansa nele, e o mais Ele fará. Entrega teu sono a Deus, entrega o teu assentar, o teu levantar, o teu deitar a Deus, mas sempre fazendo melhor, desejando com desejo ainda maior de Deus. Vocês sabem que, aconselhando alguns casais, tanto da parte do homem como da parte da mulher, algumas mulheres dizem assim: pastor, eu queria ter mais a presença do meu marido, mas meu marido trabalha demais e eu desejo estar mais perto dele. Alguns homens, quando chegam em casa do trabalho, também da mesma forma: pastor, eu desejo ter mais da minha esposa. Eu trabalhei o dia inteiro, mas quando eu chego em casa, ela está ocupada com tantos outros ofícios. Eu desejo mais da minha esposa. Eu desejo mais do meu esposo. E a gente fica naquela, a gente fica desejando, e só fica desejando, chupando dele, porque fazer é bom, ninguém faz. Você deixa o outro com o desejo, e o outro te deixa com o desejo. Mas Deus, Ele supre todos os nossos desejos. Um outro princípio, e você vai achar estranho eu falar isso, mas se você desejar mais de Deus, corra e tenha pressa, porque a vida é passageira, é trem-bala, é vapt-vupt, e enquanto nós perdemos tempo desejando fábulas, desejando que um homem natural como nós, um ser humano, pecador, frágil, que come arroz e feijão como nós, pode nos salvar, pode mudar a nossa vida, que o presidente da República vai mudar a nossa nação, que os governantes vão nos salvar de tudo, você só vai ficar desejando. Porque geração vem e geração vai, e como diz Salomão, vaidade de vaidades, os homens continuam nas suas vaidades. Mas olha o interessante nesse texto, e você vai ver algo o que é correr espiritualmente mesmo? O que é correr com desejo ardente, com o coração queimando da presença de Deus? Marcos 6,33. Olha, Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus. Mas o Evangelho de Jesus segundo Marcos, também no capítulo 6, no verso 33, faz um paralelo, um contraste de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mas agora com pressa, porque ele diz assim: e a multidão não eram poucos agora eram muitas pessoas, viu
partir, e muitos o conheceram. Quem estava partindo dali? Jesus e os seus discípulos. Por quê? Porque Jesus tinha acabado de falar para eles: queridos, vem perto de mim agora, vamos num lugar deserto e vamos descansar um pouco. Mas muitos, olhando de longe, viram Jesus, viram seus discípulos, viram ele saindo daquele lugar. Então o que eles fizeram? Eles correram para lá. Existe uma diferença de andar e de correr. Quando você não tem pressa, você anda. Quando você tem pressa, você corre. Então corra, porque o relógio não para. O tempo nosso não para. E eles correram para lá a pé. Queridos, ninguém pegou um jumentinho, ninguém montou na cacunda do outro. Eles estavam a pé. Era o que eles tinham. Eles não tinham cavalos, não tinham carros, não tinham animais. A única coisa que eles tinham eram eles, era a vida deles. E eles pegaram os pés que eles tinham e correram para encontrar Jesus. E o versículo termina dizendo assim: a pé a todas as cidades. Eles foram passando a todas as cidades até chegar lá. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. Eles chegaram primeiro que Jesus. Jesus saiu dos discípulos. Como Jesus via que os discípulos precisavam descansar um pouquinho, talvez Jesus ficou no meio, numa intermediação, trazendo refrigério, descanso para aquele corpo cansado, para aquela alma cansada. E toda aquela multidão, nós não estamos falando de poucos, toda aquela multidão correram a pé e chegaram primeiro que Jesus na outra parte. Isso é desejar Jesus. Queridos, nós somos tão pequenos que se um artista famoso aqui da terra vier lá na nossa cidade e, além de você gastar dinheiro para pagar o convite, e se for uma multidão de pessoas, principalmente jovens, eles chegam lá primeiro, eles pernoitam o lugar para pegar os primeiros lugares, para aplaudir um artista. Eles pagam dinheiro, pegam a noite de sono, chegam lá em primeiro lugar, mas nós não fazemos isso para Deus. Eu não sei quem eu ouvi esses dias falando que ele estava envergonhado dele mesmo, porque eu vou lembrar aqui, ele tinha passado, não era comum, mas ele começou a assistir a Netflix e ele se empolgou e foi de um filme para o outro, de um filme para o outro, de um filme para o outro, de um filme para o outro. E quando ele se deu conta, já tinha amanhecido. Mas aí caiu a ficha dele e ele disse assim: puxa vida, foi a primeira vez que eu fiz isso.
passar uma noite inteira assistindo filme, mas eu nunca passei uma noite inteira orando com Jesus. Então, que seja a tua primeira vez em desejar mais de Jesus. Coloca um upgrade, coloca uma unção maior nisso. Porque eu sei que Jesus já sabe o que você deseja, mas deseje com o teu corpo, com a tua alma, com o teu espírito. O que é desejar com o corpo? Ah, pastor, hoje eu trabalhei demais, eu estou cansado demais, eu nem na igreja eu vou. Gente, essas pessoas estavam cansadas, não tinham nem comido, e elas estavam lá. Elas entregaram o corpo físico para Jesus, elas entregaram a alma, o sentimento para Jesus, porque parado ali, ouvindo o que Jesus tinha para passar para eles, os seus ensinos, era um alimento tremendo para a alma deles, e muito diferente dos psicólogos, né? Porque o psicólogo, você fica parado ali, ele fica parado também te ouvindo, só você que fala, mas ali eles se davam a Jesus, e era Jesus que falava e eles só ouviam, e quanto mais eles ouviam, mais fé brotava, mais desejo de desejar Jesus eles tinham, mais vontade de mergulhar na presença de Jesus eles tinham. E o verso 34, para terminarmos: e Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram ovelhas que não têm pastor. Queridos, uma pessoa que sai a pé correndo atrás de Jesus e passa por cidade, desejando Jesus, que é o bom pastor, é porque eles não tinham ninguém, eles eram ovelhas que não tinham pastor, como se não tivessem pastor, eles não tinham ninguém. Então eles desesperadamente, eles queriam que o coração, a vida deles fosse plena da paz e das bênçãos de Deus. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sabe quem se cansa? Nós. Jesus olhou e disse assim: vem pertinho de mim, vamos para o deserto. Vocês precisam repousar, vocês precisam descansar. Mas Jesus, ele corria, Jesus quase não descansava, porque o tempo era curto. Ele tinha 3 anos e meio para mudar o calendário da humanidade, e mesmo cansado, e mesmo sem ter esse momento de descanso, quando ele viu aquela multidão correndo a pé e chegou lá antes dele, ele teve compaixão delas e começou-lhes a ensiná-las. Quando nós desejamos desejar mais de Deus, o Senhor nos ensina mais coisas. Jeremias 33:3. Buscar-me-ei de todo o coração, e eu vou anunciar de coisas ocultas, escondidas, que você ainda não sabe.
Eu tenho muitos testemunhos, né? Nós estamos há 22 anos nesse ministério. Pessoas que estão sentadas na cadeira e acabam o culto, uma pessoa chega e fala assim: pastor, Deus me deu uma palavra hoje que era para mim, era tudo que eu precisava. Mas deixa eu te contar um segredo. Não é num culto sim, num culto não, ou de vez em quando. Todas as vezes que a gente desejar a palavra de Deus com veracidade, com verdade no nosso coração, o Senhor sempre tem uma palavra rema. A palavra rema é aquela palavra que você precisa, aquela palavra que é tutano para os seus ossos, é aquela palavra que vai te levantar, é aquela palavra que vai te dar força para caminhar e para correr, porque nós temos pouco tempo. Nós não sabemos quanto tempo, mas olha que interessante, nós sabemos que temos pouco tempo. Nós poderíamos, já pensou que graça, saber assim, não, eu tenho muito tempo ainda. Que bênção, né? Ainda não sabendo o dia que seria o final, mas você fala assim: não, eu ainda tenho muito tempo. Mas nós não temos muito tempo, porque a vida é breve. Nós não sabemos o nosso dia. Tudo que sabemos é que temos pouco tempo. Então nós temos que correr e desejar mais Jesus, ter mais desejo por Jesus. Quanto mais você ama, quanto mais você dá carinho, quanto mais você expressa amor, mais desejo você tem por fazer e mais você recebe. Quanto mais você critica, quanto mais você discute, quanto mais você desobedece, quanto mais você se sacrifica, mais você perde tempo e sempre andando em cima. Enquanto outros estão atravessando as cidades, estão atravessando, porque você sabe que toda cidade é diferente da outra, né? Atravessando momentos diferentes, tempos diferentes, para chegar até Jesus e aprender um pouco mais de Jesus. Você pode dizer assim hoje: Jesus, eu quero aprender mais de ti. Eu sou tão pequeno, eu sou tão falho, que eu preciso aprender muito, muito mais de ti. Aprender como criança. E este é o exemplo básico. Jesus disse assim: se vós não vos tornarmos como criança, não podereis herdar o reino dos céus. A criança, ela dioturnamente ela está pronta para comer. Ela pergunta tudo, ela quer saber de tudo. Você consegue ter mais esse aprendizado de Jesus hoje, quando ele fala que nós temos que nos tornar como criança na nossa vida espiritual? Você todo dia você não pode parar de aprender Deus, porque Ele é uma fonte inesgotável. E aquilo que você não sabe hoje, você saberá amanhã. Porque o que você busca hoje, você está correndo e percorrendo as cidades. Aí você chega no ponto, que é o ponto que Jesus vai te falar, naquilo que você precisa ouvir. Amém? Que essa palavra fique dentro do seu coração
e que você tenha o desejo de desejar mais de Deus. E muito mais, infinitamente mais, tua vida será abrilhantada, teu emocional curado, tua vida espiritual fortalecida e muitos dos seus desejos atendidos pelo Senhor. É claro que Jesus ele disse que todas as nossas necessidades são supridas em Cristo. Nós não temos dúvidas disso. Mas Ele é tão Deus, Ele cuida de tanto detalhe, que Ele conhece todos os desejos e as intenções do nosso coração. E alguns Ele atende, porque Ele sabe que vai ser benéfico para as nossas vidas. E aquilo que Ele não atende, você vai entender e vai respeitar e vai agradecer a Deus e vai dizer: obrigado, Senhor, por ter me livrado do mal. Obrigado, Senhor, por não ter me deixado cair em tentação. Obrigado, Senhor, porque 1000 caíram ao meu lado e 10.000 à minha direita e eu não fui atingido. Porque aquele meu desejo, aquela minha intenção, aquele meu objetivo parecia ser bom, mas no final dava morte. Mas o Senhor é a vida, e o Senhor deu a vida por mim. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Espírito Santo, que essa palavra penetre no mais íntimo e profundo dos nossos corações. Corações vaidosos, muitas vezes queremos nos enganar a nós mesmos, tampando o sol com a peneira, deixando a ferida aberta, fazendo de conta que ela já sarou. Mas, Senhor, tudo que queremos é a cura. Tudo que queremos é a paz. Tudo que desejamos é que a vontade do Senhor se cumpra em nós, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Senhor, que hoje seja um divisor de águas para muitas pessoas. Traz um entendimento espiritual para que nós possamos correr rápido, correr, Senhor, para as bênçãos, porque se as bênçãos já seguem todos aqueles que creem, se nós corrermos, as bênçãos correrão atrás de nós, chegarão muito mais rápidas, e que assim seja, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo, esteja agora e para todos sempre. Esteja em paz por todos os dias da sua vida, porque Jesus é a nossa